Durante a história do futebol, alguns clubes conseguiram se manter no topo praticamente o tempo todo, como é o caso do Real Madrid, né? Mas outros tiveram grandes momentos e maus momentos, caíram e subiram. Por isso no vídeo de hoje a gente vai contar 8 histórias de clubes que hoje não são lá aquilo tudo, mas que no passado já tiveram seus momentos onde foram potência. Eu sou o Pedro Silveira, você está no Eurofoot e a gente começa a lista com o Preston North End, um clube que no momento da gravação desse vídeo joga na Championship, a segundona inglesa, e talvez muitos de vocês não tinham nem ideia que um dia ele já foi forte. Mas amigo, faz muito tempo, tá? Começando no futebol lá em 1880, o Preston foi um dos fundadores da Football League e foi o primeiro campeão inglês em 1889. Naquela temporada eles ainda conseguiram o doblete nacional, levando também a Copa da Inglaterra, com o detalhe: essas duas competições eles venceram de forma invicta. Foi o primeiro título do inglesão, né? Então muita gente deve ter imaginado que ser campeão invicto seria algo comum, porém só fomos ter um novo campeão inglês invicto 115 anos depois, com o Arsenal na temporada 2003-2004. É loucura pensar nisso, né? Fato é que na temporada seguinte, em 1889-90, o Preston repetiu a dose, né, e foi campeão inglês mais uma vez. Sem ser invicto, é verdade, mas tinham tido duas edições do inglesão e o Preston ganhou as duas. Então naquele comecinho do futebol lá, eles eram o time a ser batido. Depois desse bicampeonato, o Preston acabou sendo 3 vezes vice-campeão de forma consecutiva. O time ainda venceria uma Copa da Inglaterra em 1938, mas depois viria a ruína do clube aí, né, que acabou até sofrendo rebaixamentos sucessivos, e no meio da década de 80, por exemplo, foi jogar quarta divisão, muito longe daquelas glórias passadas. E por falar em quarta divisão, o Preston é um dos únicos 5 clubes ingleses que foram campeões de todas as primeiras 4 divisões da Inglaterra. No momento desse vídeo, o Preston North End não joga a primeira divisão do campeonato inglês desde a temporada 60-61. Quem que foi campeão mesmo? Mas curiosamente eles estão brigando aí na segundona e quem sabe a gente não volta a ver os caras na elite inglesa num futuro próximo. Tottenham Hotspur. Do Preston a gente vai pro Sunderland, outro clube muito tradicional da Inglaterra, mas que vive de glórias passadas mesmo, né? 6 vezes campeão nacional e 2 vezes campeão da Copa da Inglaterra. Esse é o currículo dos Black Cats, um dos maiores conquistadores de caneco a nível nacional, mas que não sabem o que é conquistar uma taça relevante desde 1973, quando venceram a sua última FA Cup. Assim como o Preston, o Sunderland foi dominante no começo da era Football League lá no fim do século XIX, conquistando 3 títulos de liga em 4 temporadas, e assim em 1895 o maior campeão do país era o Sunderland. Só que nos últimos tempos o clube do norte foi ficando mal das pernas, né, problemas administrativos, e a gente acabou vendo o seu maior rival, o Newcastle, voltando para a elite inglesa, ficando rico agora, né, jogando Champions League, enquanto o Sunderland continua meio afundado. Eles já tinham jogado divisões inferiores antes, mas a sua última queda do alto escalão veio em 2017, e como se as coisas não pudessem piorar, logo em seguida o Sunderland amargou um novo rebaixamento. Em 2 temporadas eles saíram da Premier League e foram direto para a Ligue 1, que é a terceira divisão, e depois nunca mais voltaram. Todo esse pesadelo foi documentado na série da Netflix Sunderland até morrer, em que a ideia era contar a história de um clube muito tradicional que tinha caído e tava brigando pra voltar, né? Só que eles acabaram eternizando mais esse vexame que foi a queda pra terceirona. Recentemente o Sunderland foi adquirido por um gurizão aí que é filho de bilionário, né? E sob nova gestão então eles conseguiram voltar pra segundona e já bateram na trave aí pra voltar pra primeira divisão. O que seria bem legal porque além de eles serem tradicionais, o Stadium of Light, né, o estádio do Sunderland, é simplesmente o 9º maior da Inglaterra, com capacidade para 49 mil pessoas. É maior, por exemplo, que o Stamford Bridge do Chelsea, e a torcida dos caras é muito apaixonada, né? Por falar em paixão, se você gosta dos nossos vídeos, por favor, contribua com o nosso canal deixando o like no vídeo, que ajuda muito a divulgar nosso trabalho para mais gente, né? E também se inscrevendo aqui, é só clicar no botão vermelho embaixo do vídeo, ou pela TV você busca o nosso avatar e vai ter a opção de se inscrever, porque isso aí fortalece muito o nosso trabalho e permite que a gente continue fazendo vídeos assim, beleza? Fechando o papo de Inglaterra, a gente tem um dos clubes mais antigos do país, que é o Aston Villa, fundado em 1874. Por mais que os anos 80 sejam mais lembrados como os gloriosos do Aston Villa, afinal eles foram campeões do campeonato inglês e também tiveram a maior conquista da sua história, né, que foi a Champions League da temporada 81-82,
A verdade é que o Villa também era mais gigantão no país naquele comecinho do futebol, tá? Foi entre 1886 e 1913 que o Aston Villa papou simplesmente 11 títulos de maior escalão nacionalmente. Eles ganharam o campeonato inglês 6 vezes e a Copa da Inglaterra 5. Nesse período, quando o Villa não era campeão, geralmente era vice, tava sempre brigando, né? E uma curiosidade legal sobre o Villa é que no último troféu que eles conseguiram do campeonato inglês, na temporada 80-81, eles utilizaram apenas 14 jogadores na campanha inteirinha. Eles estavam igual eu montando time no FIFA, sabe? Que tu foca nos 11 principais e o banco que se dane. Quais as chances de um time hoje ser campeão nos pontos corridos usando apenas 14 jogadores? Geralmente o time já usa 14, 15, 16 jogadores logo na primeira rodada, né? Com o passar do tempo, o desempenho do Villa foi caindo, eles sofreram ali com rebaixamento, né? Também com problemas financeiros. E o último troféu foi uma copinha da liga lá na temporada 95-96. Desde então, a sala de troféus dele nunca mais foi aberta para adicionar uma nova taça. Mas por mais que a gente não considere o Aston Villa tão grande hoje em dia, né, historicamente ele é muito pesado e também os donos atuais estão investindo bastante, né, inclusive contrataram o Moussa Diaby por 55 milhões de euros, quebrando o recorde de transferências do clube, e o elenco tá cheio de outros jogadores de seleção aí, como por exemplo o Dibu Martinez, né, e também o nosso querido Douglas Luiz brasileiro. De todos os clubes que a gente falou e vai falar nesse vídeo, eu acho que o Aston Villa é o que tem mais capacidade de retomar momentos gloriosos e de vencer taças aí no futuro, né? Isso porque da Inglaterra a gente vai pra Alemanha falar de um clube que é chamado de O Dinossauro devido à sua grande e velha história. O Hamburgo tem 6 títulos do campeonato alemão, 3 Copas da Alemanha e já foi campeão europeu também. Eles são um dos primeiros clubes de futebol do país, fundados em 1887 e um que ficou na primeira divisão também por muito tempo. Então o apelido de dinossauro não veio à toa, né? Mas a grande fase do Hamburgo aí veio na década de 80. Foi nesse período que eles venceram 2 Bundesligas, uma Copa da Alemanha e a orelhuda na temporada 82-83, com o time de Felix Magath ganhando em cima da Juventus de Platini e Dino Zoff. Curiosamente, os Dinos ganharam em cima do time do Dino. Só que desde então a torcida jurássica acabou colecionando aí fracassos e também muitas decepções, né? Com o pior momento deles sendo o rebaixamento inédito que aconteceu no ano de 2018. Foi muito doído porque o Hamburgo nunca tinha caído, né? E os torcedores levavam isso muito a sério, tanto é que no estádio do Hamburgo tinha um relógio contando o tempo que o clube estava na primeirona. Só que o clube caiu e ainda não conseguiu subir. Então os dirigentes do clube resolveram tirar lá do Volkspark Stadium o reloginho, né? Agora não tem mais. O gigante adormecido Hamburgo então continua dormindo na segundona, mas o fato é que recentemente eles não subiram de novo por um detalhe. Na temporada passada chegou a ser inacreditável, na última rodada eles enfrentavam o Sandhausen e venceram, e com os 3 pontos o Hamburgo ia subindo para a primeira divisão direto, tanto é que a torcida até invadiu o campo para comemorar. Só que aí no meio dessa festa o pessoal esqueceu que tinha outro jogo rolando que era importante pro acesso também. E nesse outro jogo o Heidenheim virou a partida nos acréscimos e colocou água no chope do Hamburgo, que ficou em terceiro e foi apenas pros playoffs. E aí no playoff de acesso eles perderam pro Stuttgart e viram o sonho de retornar à Bundesliga e por água abaixo. Quando a gente vai pra Itália, naturalmente se eu te perguntar quais são os maiores campeões do país, você vai acertar: Juventus, Inter e Milan. Tá aí, tá claro. Mas qual que é o 4º maior campeão italiano? Talvez alguns pensem que é o Napoli, ou a Roma, ou a Lazio. Mas não é nenhum desses, e sim o Genoa, que tem na sua galeria de troféus 9 Scudettos. Fundado em 1893, o Genoa tem uma história riquíssima. Eles são o clube mais antigo da Itália e também o primeiro campeão nacional. Mas qual que é o problema? É que todos os títulos italianos do Genoa foram conquistados entre 1898 e 1924. Já vão completar 100 anos desde o último Scudetto, né? E o último título, em geral, foi uma Copa da Itália, em 1937. Ou seja, faz tanto tempo da última glória que a gente só tinha tido 2 edições da Copa do Mundo e o Brasil não era nenhuma vez campeão mundial ainda. É loucura, né? Depois desses anos dourados, o Genoa passou a oscilar entre primeira e segunda divisão no futebol italiano, mas nunca tendo a relevância dos dias lá gloriosos, né? Inclusive, o clube voltou nessa temporada 2023-24 à elite nacional, hoje sendo um primo, entre aspas, do
Vasco da Gama, já que o Genoa também é controlado pela 777 Partners. E a gente continua fazendo uma viagem no tempo para a Itália, e se a gente voltar para os anos 40, você imagina que com o Genoa não ganhando mais nada, quem passou a ganhar tudo foram o Juventus, Milan ou Inter, né? Mas não foi o caso, porque nessa década aí, quem mandava em solo italiano era o Gran Torino. Sendo a base da seleção italiana, o Torino reinou no futebol nacional, vencendo nessa década 5 Scudettos e uma Copa da Itália. Inclusive, desses 5 Scudettos, 4 foram de forma consecutiva. Então os caras já estavam ameaçando fazer uma dinastia muito antes desses 9 títulos seguidos que a Juventus teve recentemente. Sob o comando do Valentino Mazzola, os touros jogavam ali de forma diferente do que era o mais comum na época, né? Em vez de um futebol mais defensivo e retrancado, os caras faziam uma pressão sobre o adversário, com um time mais ofensivo, né? Era tipo assim, o Clopão dos anos 40. E, inclusive tem uma curiosidade incrível, cara, se liga só, o Gran Torino tinha uma estratégia que parece que veio direto do Super 11, né? Eram os famosos 15 minutos do estádio Filadélfia. Era mais ou menos assim, tinha um momento do jogo em que um trompetista no estádio dava o sinal, o Mazzola dentro de campo confirmava para os seus companheiros de equipe, e aí o Torino passava a correr igual uns malucos, tentando massacrar e pressionar o adversário numa intensidade muito acima do restante do jogo, sem conseguir deixar o rival respirar, e assim tentavam marcar o maior número de gols possíveis naqueles 15 minutos para vencer as partidas, hein? Olha, o que eu queria ver um técnico tentando uma parada louca dessa hoje em dia não tá escrito. Só que o conto de fadas do Torino encerrou-se de forma muito trágica, rapaziada, no que ficou conhecido aí como a tragédia de Superga, né? Em 1949, os caras tinham feito um amistoso contra o Benfica e estavam voltando para casa, quando o avião acabou se chocando com um pedaço da Basílica de Superga, matando então 31 pessoas que estavam a bordo. Esse acontecimento chocou o futebol italiano na época, né? Obviamente impactando aí os clubes, o próprio Torino, é claro, as famílias das vítimas, né? E a seleção italiana também. Nisso, o Scudetto de 1949 foi dado ao Torino como uma espécie de homenagem póstuma, né? Para aqueles que faleceram no acidente. Não bastasse isso, o estádio Filadélfia chegou a sofrer bombardeios aí durante a Segunda Guerra Mundial. Desde o acidente, o Torino passou muito tempo sem conquistar títulos, né? Até que na década de 70 levaram para casa um campeonato italiano e uma Copa da Itália. Mas desde a tragédia, os grenás jamais conseguiram ter aquele sucesso que eles tiveram, né, na década de 40. Acabaram alternando ali entre a primeira e a segunda divisão e também viram o rival local, a Juventus de Turim, virar a principal força do futebol italiano aí nos últimos 10, 15 anos. Será que numa realidade alternativa esse acidente não aconteceu e o Torino virou uma potência do futebol mundial? Jamais saberemos, mas o Gran Torino entrou para a história. Chegando na França, a gente pode definir o Saint-Étienne como um gigante adormecido. Até muito pouco tempo atrás, eles eram os maiores vencedores do campeonato francês, com 10 títulos conquistados. E nas décadas de 60 e 70, era o Saint-Étienne que mandava na parada. Na de 60, os verdes venceram 5 vezes o campeonato francês, e na de 70 foram mais 3 troféus, isso sem contar as 6 Copas da França conquistadas pelo clube nesse período. Era um verdadeiro reinado dos caras. E por muito pouco que os Santos não entraram para a história como o primeiro clube francês a vencer a Europa, porque eles chegaram na final da Copa dos Campeões na temporada 75-76, mas acabaram trombando com aquele Bayern de Munique que já era bicampeão, né? E tinha Beckenbauer, Gerd Müller e companhia, e perderam por 1-0. A última glória dos verdes foi a extinta Copa da Liga Francesa em 2013, e antes dessa vitória aí, eles não ganhavam nada desde 1981, e além disso conviveram com diversos rebaixamentos, com o pior deles acontecendo agora na temporada 21-22. O Saint-Étienne ficou em 18º na Ligue 1 e teve que disputar os playoffs contra o Auxerre, que tinha ficado em terceiro na segunda divisão. No jogo de volta, precisavam apenas de uma vitória em casa para permanecer na primeirona, mas o jogo empatou, foi para os pênaltis e o time foi rebaixado, no que alguns torcedores do Saint-Étienne invadiram o gramado e foram para cima dos jogadores e da comissão técnica com sinalizadores. Por conta da confusão, o clube foi punido com perda de pontos e alguns jogos sem público na segundona, o que deve ter contribuído para os caras não terem voltado ainda para a Ligue 1. No momento da gravação desse vídeo, eles permanecem na segundona francesa. E com a França sendo dominada extensivamente pelo PSG, é muito difícil a gente ver o Saint-Étienne retornando às glórias do passado, né?
E se o Saint-Étienne esteve muito perto de vencer uma orelhuda, o próximo item da lista aqui também, que foi o time que hoje é considerado pequeno, né? O Stade Reims. Exatamente, eles foram os finalistas da primeira Champions da história, lá na temporada 55-56, quando enfrentaram o Real Madrid, que tinha, por exemplo, Di Stéfano no seu elenco, né? O Real que viria a ganhar essa Champions depois de mais 4 em sequência, mas não acho que o jogo foi fácil, porque o Stade Reims fez jogo duro e perdeu apenas por 4-3, pô. Obrigando o Real Madrid a buscar uma virada, tá? No universo paralelo, talvez, o Reims venceu essa primeira Champions aí e virou o clube mais bem sucedido do mundo, como o Real Madrid é hoje, já pensou? Mas esse vice aí é apenas parte da história do Reims, porque mais ou menos na década de 50, eles acabaram sendo muito dominantes no futebol francês. Foram 6 campeonatos do país conquistados e mais 2 Copas da França entre 1949 e 1962. Só que nesse período eles venceram tudo localmente, mas continuavam sonhando com o título europeu. E aí, cara, em 58-59, eles chegam mais uma vez na final. E mais uma vez para enfrentar o Real Madrid, que já buscava a sua 4ª orelhuda consecutiva, né? E esse jogo teve um detalhe muito legal, cara. O Raymond Kopa, que jogou a primeira final pelo Reims em 56, agora tinha se transferido para o Real Madrid e jogou essa segunda final europeia do Reims agora por Los Blancos, né? E se o nome te pareceu familiar, é porque hoje em dia você deve conhecer o troféu Copa, entregue pela France Football para reconhecer o melhor jogador sub-21 do planeta. E o troféu leva esse nome em homenagem ao Raymond Kopa, que inclusive venceu a bola de ouro em 1958. E mais uma curiosidade incrível, sabe quem que jogou essa final de Champions aí pelo Reims? O Just Fontaine, que a gente já cansou de falar aqui no canal como o cara que tem o recorde de maior número de gols em apenas uma Copa do Mundo. Foram 13 marcados na edição de 1958. Enfim, eles perderam mais essa final pro Real Madrid, né? Foi 2-0, e aí acabaram sendo campeões do Campeonato Francês na temporada 61-62, só que logo depois foram rebaixados. E com o passar do tempo viraram um clube golfinho, né? Eram rebaixados, eles subiam, faziam uma graça, caíam de novo, subia, caía. Você conhece vários clubes assim. No Brasil a gente tem alguns exemplos, né? A fama de papa títulos obviamente ficou no passado, né? Mas um detalhe interessante é que o Reims voltou a ter um protagonismo aí a nível europeu na temporada 22-23, quando eles chegaram a ficar 18 jogos sem perder na Liga Francesa, o que na época foi a maior invencibilidade entre todos os clubes das principais ligas europeias. E isso muito por conta do jovem prodígio treinador Will Steele, que estava indo tão bem nesse início de carreira que a gente chegou a fazer um vídeo aqui especial só contando a trajetória dele. É aquele técnico lá que viralizou porque era jogador de Football Manager, saca? Diz aí, você sabia que esses clubes já foram fortes no passado? Qual deles você acha que tem mais chances de voltar a ganhar títulos aí no futuro próximo? Deixa nos comentários, e se você curtiu o vídeo, deixa o like aí que ajuda bastante a gente a entender se vocês curtem esse assunto aí de futebol mais antigo e tal, e também obviamente ajuda o nosso trabalho em geral, fechou? Muito obrigado, nos vemos no próximo, então grande abraço, falou! Moussa Diaby rejected Saudi money. He'll play for AVFC. Moussa Diaby.